A inteligência artificial vai provocar uma revolução maior do que a internet, alterando o modo como vivemos e levando a profundas mudanças na sociedade. Mas ao mesmo tempo em que desperta esperanças, também provoca medo. O presidente da Associação Britânica de Ciências alerta: se não houver maior transparência, muitos estudos serão interrompidos diante dos riscos a serem criados. Exemplo: chips instalados no cérebro vão permitir a cura ou alívio de inúmeras doenças, mas abrem caminho para que hackers entrem no sistema e provoquem distúrbios e alucinações nas pessoas que receberem os implantes. Outra preocupação dos cientistas: o grau de autonomia dos robôs, que no futuro podem vir a ser treinados para matar e utilizados em ações terroristas. Nessa edição do Matéria de Capa, faremos uma incursão pelo mundo da inteligência artificial. Fique com a gente. Cenário 1. Cientistas, governos e indústrias chegam a um acordo para controlar os avanços da inteligência artificial. Cenário 2. Na falta de um acordo, forças poderosas cairão nas mãos de indivíduos ou grupos que poderão assumir o controle de amplos setores da sociedade. Esse é, em resumo, o alerta feito pelo novo presidente da Associação Britânica de Ciência. Até 2030, ou seja, em menos de 2 décadas, a inteligência artificial vai se transformar num mercado global de 15 trilhões de dólares, mais do que o PIB atual da China, que gira em torno de 11 trilhões. Essa indústria, lembra Al-Khalili, vai se expandir para todos os setores da sociedade, da saúde à educação, dos transportes aos serviços, comunicações, entretenimento e muitas outras. No entanto, alerta o pesquisador, é importante que haja um acordo entre governos, cientistas e a indústria, a fim de estabelecer controles sobre o uso dos avanços tecnológicos, considerando que alguns deles, de alto potencial destrutivo, podem cair em mãos erradas. No futuro, os meios digitais trarão mudanças profundas na sociedade e é preciso estar preparado para isso, propõe o cientista. Por último, ele observa que o conhecimento científico, a princípio, não é do mal nem do bem. O que importa é o uso que se faz dele. Vai ser complicado o dia que você deixar o seu robô em casa, viajar, deixar ele sozinho, aquele robô que você programou, e quando você voltar de viagem, ele por conta própria usou sua impressora 3D, usou suas ferramentas e criou um outro robô que não foi programado por você e sim por ele. Né? Então, começa a gente... Desculpa. Ninguém te chamou. Aí, tá vendo? Ninguém chamou ele. Né? Então, assim, isso é bastante complicado e precisa se ter uma atenção muito especial. No futuro não muito distante, os implantes de chips no cérebro vão se tornar cada vez mais comuns para a cura ou alívio de alguns males. Mas existe um perigo oculto nessa tecnologia. A boa notícia é que os chips para implante no cérebro podem ser programados, controlados e recarregados sem a necessidade de novas cirurgias e poderão ajudar no tratamento do mal de Parkinson, dores crônicas, depressão, transtornos compulsivos e outros distúrbios. O problema, como alertam pesquisadores da Universidade de Oxford, é que esses chips são facilmente alcançados por dispositivos de comunicação sem fio. Isso significa que hackers poderiam assumir o controle e provocar alterações no tratamento. A questão da segurança é um ponto em que a atenção se deve se intensificar. Né? Então, no momento que a pessoa tem um implante biônico, esse implante pode ser hackeado? Pode. No momento que você tem um aspirador inteligente na sua casa, aquele robozinho que você deixa em casa aspirando, ele pode ser hackeado? Pode. As suas câmeras que vigiam o seu bebê ou que vigiam a sua casa podem ser hackeadas? Podem ser hackeadas. Então, esse é um ponto bastante crucial que a gente precisa ter bastante atenção e que as empresas, os profissionais precisam investir. Porque como é tudo novo,
ainda as portas não estão totalmente fechadas, né? Esse é o grande perigo de a gente ter uma invasão de privacidade, a gente ter um hackeamento de um robô. Quem me assegura que um meu robô não pode se virar contra mim se alguém mal intencionado ou hackear ou passar a controlá-lo, né? Então a tecnologia está aí, as evoluções estão aí, mas assim, é importante que as pessoas do bem operem a esse favor, né? No favor de que de fato a tecnologia seja usada para o bem. Imagine vocês uma guerra de robôs, né? Robôs, drones atacando pessoas. Pode acontecer? Pode acontecer. Mais de 2.000 cientistas assinaram um documento no qual se comprometem a não participar do desenvolvimento de robôs que possam ser treinados para matar. Um documento contendo 2.400 assinaturas de especialistas em inteligência artificial foi divulgado em Estocolmo, anunciando a intenção de lutar contra a criação de robôs assassinos. O movimento, organizado pelo The Future Life Institute, pede aos governos dos Estados Unidos e de outros países da Europa e Ásia que adotem leis para impedir o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Além dos cientistas, 150 empresas norte-americanas e europeias apoiaram a iniciativa. A divulgação do documento ocorreu durante a Conferência Conjunta Internacional de Inteligência Artificial em Estocolmo. O que os cientistas pretendem impedir, principalmente, é a criação de robôs que ajam de forma autônoma em situação de conflito, possam matar independentemente do controle humano. Por trás desses dispositivos estão pessoas, e a gente não consegue controlar as pessoas. As pessoas podem usar isso para o lado ruim e não para o bem. Então, a partir do momento que isso é programado a um robô, que o robô ou a inteligência artificial executa algo que uma pessoa ruim programou, a gente não tem controle. Esses dias mesmo tiveram que desligar lá um robozinho porque ele aprendeu a ser preconceituoso. Por que o chatbot, o robozinho, aprendeu a ser preconceituoso? Porque ele foi ensinado por uma pessoa preconceituosa. Isso é um simples exemplo de como a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, com o machine learning, pode ser usado para o lado ruim. Então, se nós temos pessoas más, nós podemos ter máquinas más, porque essas máquinas são programadas por pessoas, principalmente com o machine learning, com o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina hoje ele é muito semelhante ao aprendizado humano. Uma criança nasce, ela não sabe escrever, ela não sabe andar, ela não sabe falar. Quem ensina? Os pais, as pessoas que convivem, a sociedade, o ecossistema. E os robôs, com a inteligência artificial, o machine learning, caminha para esse mesmo conceito, né? A gente tem a Sofia, que é um humanoide, e ela vem aprendendo desde 2015, quando ela nasceu. E se ela estiver rodeada de pessoas mal intencionadas, ela vai se tornar mal intencionada. Claro que a gente pode desligar, por enquanto, ainda o robô. Em um momento que a gente não puder mais desligar esse robô. Diante do impacto das novas tecnologias em toda a sociedade, devemos ser otimistas ou pessimistas? Está em dúvida? Que tal ouvir a opinião de um ganhador do Prêmio Nobel? A inteligência artificial poderá melhorar a vida das pessoas em inúmeros aspectos, mas para isso é preciso que o desenvolvimento das novas tecnologias seja submetido a um rigoroso controle. Essa opinião é de Joseph Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial e crítico severo da globalização. Ele ganhou o Nobel de Economia em 2001 por suas análises sobre o uso de dados no mercado financeiro, que pode favorecer alguns setores em detrimento de outros. Stiglitz não esconde um certo pessimismo em relação aos avanços tecnológicos, que, segundo ele, abrem caminho para uma sociedade mais rica e para jornadas de trabalho reduzidas. Mas, ao mesmo tempo, a robotização ameaça o mercado de trabalho e deve aprofundar certas divisões nas sociedades, que põem em risco os fundamentos da democracia.
Ensinar uma máquina a pensar ou criar computadores inteligentes é uma das mais ambiciosas tarefas já imaginadas pelo homem. Agora vamos ver, em termos bem simples, como isso funciona. Artificial intelligence for people in a hurry. O desenvolvimento da inteligência artificial, basicamente, constitui uma versão turbinada do que acontece no cérebro do homem. O que os cientistas fazem é transferir para os computadores os processos de comunicação e interpretação da realidade adotados pelos humanos. O primeiro passo é a linguagem. O homem fala e ouve para se comunicar. Então isso é passado para a máquina, no campo do reconhecimento da fala. Humanos podem escrever e ler textos numa língua. No computador, isso entra como NLP, sigla em inglês para Processo Natural de Linguagem. Tudo que as pessoas veem é processado. Esse é o campo da computação visual, que entra nos sistemas por meio de símbolos. O que se vê com os olhos humanos se transforma em imagens. No computador é o processamento de imagens. O homem pode compreender o seu ambiente e se mover nele livremente. Esse é o campo da robótica. Humanos têm a habilidade de criar padrões, conectando, por exemplo, grupos de objetos. Na máquina, isso entra como reconhecimento de padrões, ou pattern recognition. Aqui a máquina vai além do homem porque pode usar mais dados e novas dimensões. Isso se chama machine learning, ou aprendizado da máquina. Agora vamos falar sobre o cérebro humano, que é na verdade uma rede de neurônios usada para aprender. Reproduzindo a estrutura e o funcionamento do cérebro humano, podemos transferir para o computador a capacidade de raciocínio. Esse é o campo das redes neurais. Se essas redes forem mais complexas, então chegamos ao chamado aprendizado profundo, ou deep learning. Há diferentes tipos desse aprendizado, de forma a reproduzir a complexidade do cérebro humano. Por exemplo, a computação visual e o reconhecimento de objetos. Humanos podem se lembrar do passado. Isso também pode ser imitado pela máquina, por meio das redes neurais. Até agora vimos que a inteligência artificial parte de dois princípios. Um é o simbólico e o outro é a base de dados. Para que isso funcione, é preciso alimentar a máquina com muitos dados para que ela possa aprender. Quanto mais informação o computador receber, mais respostas ele poderá dar. A seguir, suecos aderem ao implante de chips para uso no dia a dia. E mais, cientistas avançam na tecnologia para prever terremotos. A gente volta já. Por enquanto, os cientistas ainda não conseguem prever a ocorrência de terremotos, mas já estão criando um sistema para antecipar os tremores que ocorrem após um grande abalo, o que pode salvar muitas vidas. Cientistas da Universidade de Harvard, em parceria com o setor de inteligência artificial do Google, reuniram dados de 199 terremotos e 130 mil tremores subsequentes, ocorridos em diversos pontos do planeta. Esses dados levam em conta a localização e a existência das placas tectônicas, que ao se moverem provocam os tremores. A análise dos resultados permitiu a criação de padrões de frequência e intensidade, além da distância aproximada do epicentro do tremor. O método deverá ser testado nos próximos abalos de média a forte intensidades. Por que tantas pessoas na Suécia estão implantando chips no próprio corpo? O país é o que reúne mais adeptos dessa tecnologia que serve para muitas coisas. Os suecos querem se livrar de obrigações do dia a dia, por exemplo, andar com um cartão de crédito. Dinheiro, então, nem pensar. Para qualquer compra, um chip implantado no corpo pode fazer o pagamento. E tem mais. Quem aderir ao sistema não precisa usar chaves de casa e até as passagens de trem podem ser armazenadas na memória eletrônica do chip. Só na primeira etapa da implantação do projeto, 3.500 pessoas aderiram e há outras milhares na fila para a implantação do chip. Quer saber quanto tempo você ainda tem de vida? Um sistema de inteligência artificial do Google pode prever com boa margem de acerto. Mas calma lá, viu? Por enquanto, não vale para todo mundo.
A empresa Medical Brain, braço de saúde do conglomerado Google, desenvolveu um sistema que pode prever, com 95% de margem de acerto, quanto tempo uma pessoa tem de vida. Por enquanto, o sistema só pode ser aplicado a pacientes submetidos a procedimentos médicos ou hospitalizados. O cálculo exige todos os dados de saúde disponíveis da pessoa, incluindo eventuais cirurgias ou tratamentos. Segundo a empresa, já houve casos de acerto com a margem de apenas alguns dias. Ainda não se sabe quando o aplicativo estará disponível para qualquer pessoa. Então quer dizer que estamos predestinados? Robôs vão roubar nossos empregos em todos os setores e o homem vai se tornar escravo das máquinas? Parece que não é bem assim. Para nossa sorte, o homem ainda é insubstituível em muitas coisas. Alguém aí pode imaginar uma aula inteira de 50 minutos dada por um robô? Felizmente, para os professores e alunos, isso pode até ter sido imaginado, mas dificilmente vai se concretizar. O contato professor-aluno ainda faz e fará, durante muito tempo, parte da pedagogia. Quem se lembra dos primeiros tempos do ensino à distância, quando se dizia que as escolas presenciais iriam acabar? Isso parece longe de acontecer. O setor de saúde é outro que demanda mão de obra intensa. No Reino Unido, existem pelo menos 90 mil vagas para atendimento de idosos e mais de 20 mil na área de enfermagem. Autoridades britânicas temem que o quadro possa se agravar se o país deixar a União Europeia e muitos funcionários de outros países do bloco tiverem que retornar a seus países de origem. Além desses, outros setores da economia, como serviços e viagens, ainda dependem muito de pessoas e não de máquinas. A inteligência artificial ela já está presente no nosso dia a dia e ela vai se intensificar ainda mais essa presença. Eu costumo dizer que nossos trabalhos repetitivos, aqueles trabalhos mais chatos, aqueles trabalhos que não estão nem um pouco aderentes às características humanas, esses trabalhos vão ser substituídos e já estão sendo, por robótica, automação e inteligência artificial. Como o próprio nome diz, inteligência artificial. Nós estamos criando uma inteligência artificial e não natural, porque a natural é a nossa, para nos ajudar nessas tarefas mais chatas, nessas tarefas mais repetitivas, para ser um grande aliado dos humanos aí, para que eles fiquem inclusive mais eficientes. Eu sou um professor que com uma inteligência artificial eu fico ainda melhor. Um médico pode ficar muito mais eficiente, um advogado, um arquiteto e assim por diante. Então a inteligência artificial, essa cognificação que está acontecendo nas coisas, ou seja, nós estamos dando inteligência a tudo aquilo que orbita ao nosso redor, está fazendo com que a gente fique melhor em todos os aspectos. E aí quando a gente olha isso para as empresas, para as organizações, essas empresas e organizações estão entregando serviços, produtos de um jeito, de uma forma que antes não tinha. Então, são vários os negócios que estão surgindo que antes não era possível. Não era possível porque a gente não tinha tecnologia para isso. Quais as mudanças que podem ser esperadas no dia a dia que vão alterar o modo como vivemos, estudamos, trabalhamos e mais, até como nos relacionamos? Nesse futuro não muito distante, as pessoas vão conviver diariamente com as máquinas? Uma das mais assustadoras previsões dos futurólogos é a que anuncia a conexão entre o cérebro humano e os computadores. Nem os próprios cientistas podem garantir até onde isso vai nos levar. Microchips implantados no neocórtex vão permitir a interligação entre o cérebro de uma pessoa e um software, que poderá estar em casa, no trabalho ou até na nuvem, ou seja, nos sistemas de armazenamento de dados. Por meio dessa conexão, será possível inserir informações num computador ou localizar dados e até realizar determinadas tarefas, como o personagem Neo do filme Matrix. Guns. Lots of guns. A empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, trabalha num projeto denominado Neuralace, que promete uma perfeita interação entre homem e máquina.
A ideia de ligar o cérebro aos computadores, para alguns cientistas, é bastante promissora, porque prevê a ampliação da capacidade humana e pode abrir caminho para a chamada singularidade, quando a inteligência artificial vai superar a do homem. Mas há quem veja sérios perigos nessa aposta. No mundo onde as pessoas estarão conectadas à internet, como isso vai afetar a privacidade de cada um? Governos autoritários poderão aproveitar a oportunidade para espionar as pessoas e descobrir o que elas estão pensando. Ou pior, tentar controlar a mente dos cidadãos. E os hackers? Será que vão tentar explorar as vulnerabilidades dos softwares ou até injetar vírus nas conexões? Tudo isso ainda está para ser explicado. Por enquanto, é melhor ficar de olho em tudo isso. Em instantes, por que as pessoas preferem ficar com as ideias antigas a aceitar novas realidades? E mais, vem aí a era das máquinas mais inteligentes do que o homem, que vão dominar o planeta. Não sai daí. Por que será que muitas pessoas preferem se ater às próprias ideias, mesmo quando contrariam a lógica e a razão? Um estudo recente oferece uma explicação para isso. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley, acreditam que, de maneira geral, as pessoas preferem ficar com as crenças adquiridas há mais tempo do que aceitar novas ideias, mesmo que isso contrarie evidências ou fatos. O estudo desenvolvido pela área de psicologia social reuniu entrevistas com 500 voluntários e as respostas foram analisadas com a ajuda de uma plataforma de inteligência artificial. A conclusão é de que as crenças pessoais tendem a prevalecer sobre argumentos, ainda que esses se baseiem na razão, lógica ou até mesmo em dados científicos. Isso se deve ao fato de que a maioria das pessoas deseja sempre estar do lado certo e, por isso, aceita qualquer proposta que venha reforçar as ideias pré-estabelecidas. A inteligência artificial ainda está em fase de desenvolvimento e já tem gente pensando lá adiante, em máquinas tão avançadas que vão tornar os computadores mais inteligentes do que o homem. Não seria surpresa diante da rapidez das transformações. However, think back 10 years ago to January of 2005. Vamos voltar apenas alguns anos para janeiro de 2005. E dá para ter uma ideia de como a tecnologia evolui rapidamente. O YouTube nem existia. O primeiro iPhone só seria lançado 2 anos depois. Os televisores LCD ainda eram muito caros e 1 GB de memória RAM custava $199. O streaming não existia e o Facebook estava começando. O Windows XP era o sistema operacional em uso. Isso foi há pouco tempo. Agora vamos retornar para o ano de 1900. A aviação dava os primeiros voos e o primeiro Ford T só seria lançado dali a 3 anos. Acrescentamos apenas um zero, o ano 1000, e o mundo era muito primitivo, sem eletricidade e distante da ciência. Mais um zero e a civilização como conhecemos nem existia. A primeira cidade, Eridu, é de 5.400 anos, antes de Cristo. Agora um salto no tempo para a nossa era. O avanço tecnológico trará em poucos anos inovações que vão superar tudo o que se conhece hoje. Para muitos cientistas, não há dúvida de que a ciência caminha para a singularidade. E o que significa isso? Em termos simples, significa o momento em que os computadores vão se tornar mais inteligentes que o homem. E tem mais, as máquinas serão capazes de criar outras versões ainda mais avançadas. Esses sistemas vão ultrapassar a capacidade de raciocínio de qualquer ser humano, até o ponto de se tornarem a força dominante no planeta. Da mesma forma como os humanos se transformaram na presença dominante há milhares de anos. O ponto fundamental é que o progresso tecnológico irá muito além da compreensão humana. Afinal, o ser humano do futuro será meio homem, meio máquina, com implantes artificiais para substituir os órgãos internos, outras partes do corpo capazes de se regenerar e até câmeras no lugar dos olhos? Se depender de alguns cientistas, a resposta é sim.
Muito além de um marca-passo ou de uma prótese de quadril, já utilizados hoje em larga escala, o homem do futuro poderá contar com uma série de recursos que poderão transformá-lo numa espécie de ciborgue. Chips implantados no cérebro vão turbinar a memória e o raciocínio. Nanocâmeras instaladas no olho vão amplificar a visão, especialmente a noturna, além do alcance. Também vão se tornar cada vez mais comuns as próteses para substituir braços, pernas e outras partes do corpo que apresentem problemas. A alteração de genes dos bebês antes do nascimento permitirá a eliminação de uma série de doenças hereditárias ou não. Atualmente já é possível mudar as características dos bebês, mas por motivos éticos a técnica tem sido evitada. Antecipar o que vai acontecer na área da medicina é perfeitamente possível, utilizando os conhecimentos já disponíveis da bioinformática e da genética, explica o Dr. Jason Hodgson, do Grand Challenges in Ecosystems and Environment, do Reino Unido. Thomas Mailund, professor de bioinformática da Universidade Aarhus, da Dinamarca, alerta que no futuro as pessoas terão que estar preparadas para viver num planeta superpopulado, com escassos recursos de energia, alimentos e água. E tudo isso trará uma carga de estresse para boa parte da população. Por mais capaz que se revele, a inteligência artificial sempre será uma invenção do homem. A questão que se coloca é a seguinte: até que ponto essa superinteligência poderá contribuir para tornar o homem atual mais sapiens e menos neandertal ou menos primata? Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.